porque aqui é jogado para as cobras. Os caras não estão nem aí para passageiro, só quer benefício para a empresa. O usuário, nada. Tá uma situação muito precária, tá uma situação muito difícil, porque além dele dirigir, ele tem que fazer a cobrança das passagens. Os ônibus que vinham mais vazios agora vêm muito cheios. Muitos ônibus agora estão operando sem a figura essencial do cobrador. Eu já vi passageiro cair, o motorista está prestando atenção, passa troco, abre a porta, o cara vai descer, prende o passageiro, cai do ônibus. Olá, eu sou o Marcelo Assis e nós somos a TV SAD no ar, levando a notícia onde ela tem que chegar. E hoje nós estamos aqui no terminal rodoviário de Santo Antônio do Descoberto, às 4h45 da manhã, atendendo aí a reclamação dos usuários do transporte interestadual, né, entre Santo Antônio e Brasília, Santo Antônio e Taguatinga, que muitos ônibus agora estão operando sem a figura essencial do cobrador. Ou seja, o motorista, a partir de agora, ele conduz vidas e, além de conduzir vidas, ele tem que cobrar a passagem e tem que também operar o elevador que atende as pessoas de necessidades especiais. Muitos usuários têm reclamado, né, que as viagens que duravam entre 1h e 1h10, principalmente nesse horário de pico, tem gasto aí 1h40, 1h50 para chegar no seu objetivo final, que é o trabalho. Além dessa reclamação especificamente, os horários de ônibus, né, que antes girava entre 20 e 25 minutos o intervalo de um ônibus para o outro, isso tem chegado muitas das vezes a 50 minutos. Ou seja, antes da pandemia, nós tínhamos mais horários funcionando, né? Depois da pandemia, esses horários foram reduzidos, agora não existe mais pandemia e os horários continuam reduzidos, prejudicando assim o usuário do transporte público aqui de Santo Antônio do Descoberto. Pois é, nós estamos aqui com o senhor Estácio, que é usuário, né, do transporte público municipal aqui de Santo Antônio do Descoberto, e nós vamos conversar com o mesmo a respeito, né, dessa mudança que houve do motorista dirigir o ônibus e cobrar a passagem aqui em Santo Antônio do Descoberto. Segundo informações, pelo menos 24 ônibus estão operando sem a figura do cobrador, ou seja, 24 pais de famílias que já foram demitidos e que, segundo alguns motoristas me falaram, né, nos bastidores, porque ele não pode se expor, a empresa já está colocando aquela mesinha, né, de cobrar a passagem nos novos ônibus, ou seja, provavelmente mais pais de famílias cobradores serão demitidos. Mas a outra questão é que o usuário também, né, está sendo prejudicado, porque as viagens que duravam entre 50 minutos e 1h têm aumentado e muito, fazendo com que os usuários cheguem atrasados em seus respectivos locais. Senhor Estácio, qual o juízo de valor que o senhor faz em relação ao transporte público municipal de Santo Antônio do Descoberto, ainda mais agora, né, que o motorista, além de dirigir, ou seja, de conduzir vidas, tem que também cobrar a passagem e operar o elevador para as pessoas especiais? Aqui é o seguinte, esse pessoal faz as coisas não para melhorar para o passageiro, só piora. Olha para você ver, o meu horário eu tenho que começar às 8h. Eu tenho que acordar às 4h para chegar aqui 5h30, para pegar o ônibus de 5h30, porque o de 6h, que é a esplanada, não consegue chegar às 8h lá. Aí eu só chego atrasado. Quantas horas eu perco? Se eu posso sair 5h30 de casa, estou saindo 4h para vir para cá, ficar meia hora na fila, para pegar um ônibus de 5h30 para chegar lá, às 8h lá. É impressionante, ó. Além de acidente, pode acontecer, que eu já vi passageiro cair, o motorista está prestando atenção, passa troco, abre a porta, o cara vai descer, prende o passageiro, cai do ônibus. Eles só vão tomar providência no dia que acontecer algum acidente, que morrer alguém, pai de família, aí eles tomam providência, porque aqui é jogado para as cobras. Os caras não estão nem aí para passageiro, só quer benefício para a empresa. O usuário, nada, só piora. Tá uma situação muito precária, tá uma situação muito difícil, porque além dele dirigir, ele tem que fazer a cobrança das passagens. Os ônibus que vinham mais vazios agora vêm muito cheios. E além de vir cheio, a viagem que demorava 1h está durando a 1h30 a 2h. Então está uma situação bem difícil, está uma situação precária. E a viagem é longa. Se fosse uma viagem curta, tudo bem.
Até que daria, mas uma viagem dessa não tem como você fazer. Muitos usuários também têm reclamado que aquela viagem que durava um período, ele tem aumentado exatamente por isso, né? Porque o motorista tem que fazer essas duas funções. No horário de pico, você gasta 2 horas. 2 horas lá para cá. Você pode pegar um ônibus desse aqui, lá 6 horas, que você vai gastar 2 horas para chegar aqui. Porque cada parada, o cara fica no mínimo 5, 6 minutos. Se o cara não tiver troco, dá nota de R$50, o cara fica aí, não deixa, você não passa a roleta, porque o cara não tem troco. Aí fica embaçando ali na frente. Aí você fica 10, 15 minutos, 5, 6 minutos na parada de ônibus. Não é impossível você chegar ao horário lá no trabalho, a gente só prejudica a gente. Seu Eustáquio, certamente essa reportagem será assistida pelas autoridades municipais, né? Seja o prefeito, o vice, os vereadores. O que o senhor teria a falar para os mesmos em relação a isso como usuário precário do transporte público municipal? Não adianta, na hora dessa você não acha ninguém para você reclamar. Aqui em Santo Antônio, infelizmente, você não tem aonde recorrer, procurar seus direitos. Você só tem o dever. Agora, direito você não tem aqui. Infelizmente, aqui você não consegue falar com ninguém, porque ninguém aparece nessa hora para ver o lado dos passageiros, trabalhador. Ninguém vê, só vê na cobrança de gente, entendeu? E é verdade que aqui só opera uma empresa de transporte, é isso? Só essa Taguatu, só a Taguatu. Não sei por que só a Taguatu. E só piora o transporte, só piora. A gente só piora, não melhora. Não tem jeito. Olha, Esplanada, na minha região, no parque que eu morava lá, tinha umas 5h30, 5 horas, eles tiraram tudo, colocaram um especial para recolher o pessoal aí sai recolhendo e jogando aqui na rodoviária. Quer dizer, se tivesse uma linha lá, essa linha tivesse mantido essas linhas lá, eu não estaria aqui, ó. Eu tava saindo de casa aqui, ó. Tava deitado ainda, porque eu podia pegar um ônibus para passar na porta de casa 5 horas, 5h30. Mas não, tem que sair às 4, porque eles colocam um especial para recolher os passageiros dos bairros aqui e jogar aqui na rodoviária. Ou seja, aquilo que imaginava-se que poderia melhorar, infelizmente, com o passar do tempo, está somente piorando. Só piora. Aqui pra gente só piora. Ainda bem quando vocês deveriam fazer mais essas reportagens para poder ver se ajuda a gente. Que só vocês mesmos para poder ajudar a gente aqui. Porque o resto do pessoal aqui, a administração que a gente tem aqui, não se preocupa com isso não. Pois é, aí você vê a indignação dos usuários do transporte público municipal aqui de Santo Antônio do Descoberto, porque segundo os mesmos é um descaso que a empresa tem feito com os usuários do transporte público municipal. O que antes, né, tinham mais linhas de ônibus, com o passar do tempo essas linhas têm diminuído, os ônibus mais lotados a cada dia e agora mais essa novidade. Os cobradores estão sendo retirados das suas funções e o motorista tem acumulado as duas, prejudicando não só o motorista, mas principalmente o usuário. Então, assim, é um absurdo, né, que isso esteja acontecendo, que uma série de pais de famílias tenham sido prejudicados, porque os cobradores estão sendo demitidos, mas isso para o usuário também, isso é um problema, né, Lucas? Realmente é um problema muito difícil e está atingindo todo mundo, entendeu? E queríamos ver o que eles fazem aí, né? Então, assim, você imagina que alguma autoridade poderia, então, se interessar pelo caso e resolver essa questão, né? Porque em Brasília tentaram tirar os cobradores dos ônibus, mas não houve possibilidade porque tinha uma lei distrital que impedia, né, que o motorista trabalhasse sem a figura do cobrador. O que também poderia acontecer aqui em Santo Antônio Descoberto, é claro. Alguma autoridade poderia se interessar pelo caso, né, da nossa cidade de Santo Antônio do Descoberto e intervir nessa causa, para que haja melhoria no transporte público dos moradores aqui da cidade. Pois é, vocês acompanharam aí a indignação dos usuários, né, do transporte público interestadual de Santo Antônio Brasília, Santo Antônio Taguatinga. Como muitos disseram, aquilo que imaginava-se que não poderia piorar, realmente piorou, né? Agora nós temos ônibus velhos, né, que retornaram a fazer as linhas e agora a população é surpreendida com a falta da figura do cobrador. Ou seja, nós estamos aqui desde 4h40 da manhã, pelo menos 8 ônibus passaram aqui pela rodoviária, todos eles sem a figura do cobrador. Ou seja, o motorista agora tem a responsabilidade de dirigir o ônibus com 50, 60 pessoas dentro do ônibus, cobrar a passagem e operar o elevador
de pessoas especiais. Muitas reclamações a respeito de que algumas linhas que foram tiradas, né, apesar da pandemia não causar tantas mortes como no início, os ônibus continuam como se houvesse pandemia, operando em horário reduzido. Nós tentamos falar com alguns motoristas, mas muitos deles, né, com medo de represália, embora demonstrando a sua total indignação de ter que dirigir o ônibus e fazer o papel do cobrador. A população clama para que as autoridades possam tomar alguma medida nesse sentido e retornar ao serviço, né, o trabalho dos cobradores que foram demitidos, para que ele possa então auxiliar o motorista nessa jornada entre Santo Antônio Taguatinga, Santo Antônio Brasília. Essa é a realidade do transporte público interestadual aqui em Santo Antônio do Descoberto. Nós somos a TV SAD no ar, levando a notícia onde ela tem que chegar.